Oi, gente, meus alunos queridos do 7º ano. Não vou mentir não, viu? Tô aqui morrendo de saudade de vocês. Se fosse um feriado, se fosse férias, eu não vou mentir que eu não tava nem lembrando. Mas, diante da situação, cada semana que passa, cada aula, bate saudade de vocês e aquela vontade de poder explicar os assuntos, né, pessoalmente. Mas, enquanto esse dia não chega, vamos lá, né? Semana passada, nós concluímos, né, o módulo 1, certo? E aí, essa semana, nós iremos fazer uma revisão sobre o que nós estudamos na unidade 2, que foi Renascimento e as reformas religiosas. Então, nessa unidade, nós falamos sobre, né, o humanismo e o renascimento, que foi um novo modo de pensar, certo? Então, depois de várias transformações com a crise do feudalismo, né, há uma mudança na sociedade daquele período, com a urbanização, a expansão do comércio, o enriquecimento da burguesia, certo? E o ser humano, ele passa a ver o mundo de uma forma diferente, certo? Nesse momento, alguns artistas, eles vão querer retomar, certo? A cultura greco-romana. E aí eles dão o nome desse movimento de renascimento, renascer da cultura greco-romana. Inclusive, nós comentamos ainda, enquanto, né, na escola, enquanto estávamos em aula normal, né, que esse nome dado pelos artistas foi um nome equivocado, porque eles acreditavam que, durante a Idade Medieval, a cultura greco-romana tinha desaparecido. E foi um período de trevas, onde não houve avanço artístico, nem tecnológico, nem científico. E aí nós sabemos, né, que não foi bem assim, certo? Então, nós sabemos hoje que esse nome foi um equívoco, né? Mas foi um nome dado pelos próprios artistas, certo? E aí, quem vai investir nesse renascimento? Vai ser a burguesia. A burguesia, né, estava enriquecendo. E aí, eles encontraram nesse movimento uma forma de expressar o seu poder e a sua riqueza. Então, eles começaram a investir em obras de arte, em esculturas, pinturas, né? Principalmente ali na Itália, né? Roma, Florença, certo? O humanismo, então, foi um movimento intelectual, baseado na razão, raciocínio lógico, e vão defender o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É quando o ser humano, né, ele está no centro do universo, certo? Então, isso é o antropocentrismo. Então, esse momento foi um momento de novas ideias e vai coincidir, né, com uma inovação tecnológica que vai ser a prensa de Gutenberg. Gutenberg, ele vai criar a prensa e aí, assim, nós também falamos sobre isso, né? E aí, assim, vai ser mais fácil a difusão dessas novas ideias por toda a Europa, porque os livros não vão mais ser escritos à mão, né? Escritos à mão. Eles vão ser prensados através da prensa, então os livros vão ser reproduzidos em maior quantidade, mais facilmente. Então essas ideias, né, o humanismo, o renascimento, ele é um movimento que vai se difundir por toda a Europa. Outro tema que nós vimos também nessa unidade foi a reforma protestante, certo? Então, quais as causas? O que levou, né, a reforma protestante? Esse novo modo de pensar do homem moderno, como já falamos. A igreja, ela vai perdendo espaço depois, né, com a crise do feudalismo, depois nessa virada da Idade Média para a Idade Moderna. Os interesses da burguesia, né, a burguesia estava ali enriquecida, e os desvios dos princípios da própria igreja. Por exemplo, a igreja, ela estava luxando demais, demonstrando luxo, riqueza. O celibato não estava sendo cumprido por muitos padres, muitos eclesiásticos. Eles vendiam a simonia. O que é isso? Vendiam bênçãos, objetos, vendiam cargos, certo? Então isso era, né, recebia muita crítica à igreja por esses motivos, e também porque muitos desconheciam o latim, certo? E aí muitos
eclesiásticos, eles não estavam preparados, né, para certos cultos, então tratavam esses cultos com descaso, justamente porque não conheciam o latim. O que é que vai acontecer? O Papa Leão X, ele vai, né, aprovar as indulgências. Essas indulgências eram o quê? Vendiam remissão do pecado. Então, você pagava e aí você tinha seu pecado perdoado. Né? Isso vai, né, o que vai causar? Um monge chamado Lutero, ele vai escrever as 95 teses, certo? E aí, criticando essa posição da igreja. A igreja vai pedir para Lutero voltar atrás. Lutero não volta. Não só não volta, como rasga, né, a bula enviada pela igreja pedindo retratação. E aí vai marcar, né, o início da Reforma Protestante. Então, Lutero vai iniciar esse movimento, ele vai escrever o Confissão de Augsburgo, que nessa Confissão de Augsburgo de 1530 vai estar alguns princípios do luteranismo, como abolição do celibato, salvação pela fé, né? Então você não pode comprar nenhuma remissão de pecado, não pode comprar bênção, então vai ser pela fé, entre outros, né? A partir de Lutero, esse é um movimento que vai se espalhar pela Europa toda e vai influenciar outros movimentos, como por exemplo o calvinismo, né? João Calvino era um francês, ele acabou tendo que ir para a Suíça, né, porque ele se converteu ao protestantismo, e lá ele vai criar uma nova doutrina chamada de calvinismo, né? No calvinismo é uma doutrina que acreditava na predestinação divina. Então, essas pessoas acreditavam que cada pessoa estava predestinada, né, a algo, né, predestinado a viver dessa maneira, predestinado a ter riqueza. Então, vai ser outro tipo de movimento. E o anglicanismo, né, que vai acontecer na Inglaterra, na qual, né, o rei Henrique, que já não tinha uma boa relação com a igreja, ele vai querer se separar da sua esposa para casar novamente, a igreja não vai permitir. E aí, o rei, através de um ato de supremacia, ele cria uma nova doutrina, que é o anglicanismo, e ele se separa da igreja. Mediante dessas reformas protestantes, a igreja ela vai reagir. E qual vai ser a reação da igreja? A contra-reforma, certo? Então, ela vai reagir. Por quê? Porque ela percebe, né, essa expansão de novas igrejas na Europa, ela percebe que ela está perdendo fiéis, então ela, né, tem que reagir. E tem esses dois nomes, a gente pode chamar de reforma católica ou contra-reforma, certo? Então, quais são os instrumentos? O que eles vão fazer nessa contra-reforma? Eles vão se reunir lá em Trento, né, que aí vai ser chamado Concílio de Trento, né, de Trento, essa reunião, e aí eles vão definir que a salvação pode ser pela fé e por boas obras, né? Se você praticar boas obras, você também pode ser salvado. A garantia da Eucaristia, também vão reafirmar a autoridade do Papa, vão reafirmar o celibato, a missa e a Bíblia também em latim, então vai ser algo que eles vão reafirmar, mas eles vão condenar as indulgências, né, que tinha sido aprovada pelo Papa Leão X. Eles também vão criar seminários, né, para poder preparar melhor o clero, né, o catecismo, vai reorganizar o Santo Ofício da Inquisição, certo? Então esse Santo Ofício vai perseguir os hereges e também protestantes, certo? Vai criar o Index, que o que é o Index? É a lista de livros proibidos pela Igreja Católica, e vão criar também a Companhia de Jesus para poder difundir, né, a fé católica, né? E quais as consequências desses instrumentos? Por exemplo, a perseguição dos protestantes, né? Os protestantes foram perseguidos. A partir daí, inclusive, na França, né, teve o massacre da Noite de São Bartolomeu, em Paris, onde milhares de protestantes foram mortos, e muitos anos depois que enfim, né, o poder vai conceder a liberdade de culto religioso na França, depois de muito tempo, muitos anos. Tá certo, gente? Então, assim, essa só foi uma revisão, ok? Qualquer dúvida, vocês mandem para o meu e-mail. Teve gente que veio falar, professora, eu não achei seu e-mail. O e-mail tá no PCD, o e-mail tá aqui nos slides que eu tô passando para vocês. Então, qualquer dúvida de vocês podem estar mandando por mensagem. As atividades eu sempre vou estar postando na Agenda Edu na terça-feira,
Na terça-feira eu posto o vídeo com a explicação e a atividade eu coloco na Agenda Edu, que vocês olham, né, fazem a atividade e depois a gente corrige na sexta-feira, sempre na sexta-feira, tá ok? Beijão pra todo mundo e até a próxima.